Olá, inscreva-se agora no canal Governo Exposto e fique agora com Fala Fiuza. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo. Seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. E o Guilherme Fiuza, direto do Rio de Janeiro, já conosco também. Boa semana por aí, boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, salve grande José Maria Trindade, vamos lá. Boa, vamos lá. Lembrando que daqui a pouquinho teremos também a Ana Paula Henkel, direto dos Estados Unidos, completando o time também. Já já a Ana chega. Vamos começando com os destaques do programa de hoje. Bolsonaro veta parte do perdão a dívidas tributárias de igrejas. Lava Jato denuncia Lula, Palocci e Paulo Okamoto por lavagem de 4 milhões de reais da Odebrecht. E tem uma pesquisa exclusiva para os pingos nos is sobre a vacina contra o vírus chinês. Isso e muito mais já já aqui em Os Pingos nos Is. O programa de hoje está só começando e você participa também gravando vídeos e mandando para cá. É muito fácil, dê a sua opinião sobre os assuntos que estamos tratando. Nosso número é o 11 931 17 0620. Participe, daqui a pouquinho a gente traz algumas das mensagens. Seja bem-vindo, começando Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Após ser fortemente desaconselhado por sua equipe econômica, liderada pelo ministro Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro oficializou ontem o veto parcial do perdão a dívidas de igrejas. Seja bem-vindo, começando Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Após ser fortemente desaconselhado por sua equipe econômica, liderada pelo ministro Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro oficializou ontem o veto parcial do perdão a dívidas de igrejas que havia sido aprovado pelo Congresso Nacional. O chefe do Executivo barrou o trecho que extinguiria a cobrança a igrejas da contribuição social sobre o lucro líquido e anularia dívidas passadas destes templos. Apesar disso, Bolsonaro aprovou a anistia de multas e outras cobranças aplicadas sobre a prebenda, a remuneração a líderes do Ministério Religioso. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República afirmou que Bolsonaro se mostrou favorável à continuidade da não tributação de templos e que o governo vai propor instrumentos normativos a fim de atender à justa demanda das entidades religiosas. Nas redes sociais, o presidente disse o seguinte: Confesso, caso fosse deputado ou senador, por ocasião da análise do veto que deve ocorrer até outubro, votaria pela derrubada do mesmo. O artigo 53 da Constituição Federal de 88 diz que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Pois é, antes de eu passar para o Fiuza, deixa eu só cumprimentar a Ana, que já pintou aqui, já está com a gente. A Ana Paula Henkel, direto dos Estados Unidos, também conosco aqui em Os Pingos nos Is. Tudo bem por aí, Ana? Boa tarde para você. Boa tarde, Brown. Boa tarde, José, Maria Trindade, Fiuza. Vamos começar uma semana agitada. É verdade, Ana. Seja bem-vinda sempre. Deixa eu passar para o Fiuza. Queria a tua avaliação, Fiuza, a respeito dessa decisão do presidente Bolsonaro, esse veto parcial ao texto que trata das dívidas tributárias de igrejas. Fiuza. O Zé falou em jabuti, né? Isso também é um abacaxi político, porque você está lidando ali com representantes que, na verdade, são base de apoio político muito expressivo em vários setores, falam, comunicam com muita gente, né? Boa parte dessas atividades hoje está associada também a meios de comunicação, né? Então, também são comunicadores. E o líder político, que tem a caneta, ele tem uma tentação
de agradar certos setores, né? Até um certo ponto, Vitor, isso aí é parte do jogo político, porque você está numa situação no Brasil de reestruturação tributária, né? Então, uma série de cobranças, uma série de mecanismos de transferência de recursos da sociedade para o Estado estão em plena modificação. E aí isso te dá também aí um espaço para rediscutir certas obrigações que podem eventualmente ser consideradas injustas ou que podem ser consideradas por circunstâncias tendo levado a esses entes a se endividar de uma maneira perigosa. Então, isso acontece na avaliação, por exemplo, no setor elétrico, já aconteceu mais no passado, várias vezes, né, em que você tem a questão da calibragem da tarifa, e aí, num determinado momento, você acabou que errou na tarifa, as tarifas populistas, né, para você fazer uma média ali com o consumidor e, na verdade, ferrar o contribuinte do outro lado, que você acaba tendo que dar uma injeção ali para as empresas do setor elétrico. Na parte agrícola também acontece esse tipo de questão. Você vai avaliar a sazonalidade, você vai avaliar a quebra de safra, né? Eventualmente você precisa, então, fazer um perdão ou fazer uma injeção de dinheiro público naquelas áreas. E também, quer dizer, numa área um pouco mais próxima aí da figura jurídica das igrejas, você tem as entidades filantrópicas como um todo, que já foram objeto até de investigação no parlamento, porque diversas vezes este desenho institucional estava favorecendo determinadas entidades a se valer daquele perdão, mas ter, de fato, uma atividade lucrativa, né? Em outra ponta. Então, o presidente acho que ficou ali se equilibrando, e o que valeu aí, Vitor, foi, eu acho que a pressão, apesar das bancadas quase todas aí terem votado a favor, a pressão do momento, que é um momento em que o país tem uma série de restrições fiscais, está em vias de aprovar uma reforma administrativa mais ampla possível, e fazer generosidade nesse momento com o dinheiro público não vai ser muito bem visto. Boa, vamos a um outro assunto agora. Temos aquilo que é de melhor. Maior praticidade e qualidade insuperável. Tudo isso você encontra aqui na Resulsk Mania. Venha correndo e tenha você também hoje a sua Tapoé. Agora, o escritor Paulo Coelho foi ao Twitter nesse final de semana pedir boicote aos produtos brasileiros. A mensagem dizia: boicote às exportações brasileiras ou o Talibã cristão controlará o país. Após a repercussão negativa da publicação, Paulo Coelho deletou o post. Horas depois, o escritor atualizou a descrição do perfil dele na rede social para Eremita Online, apago tweets. O movimento do escritor estava alinhado ao movimento Defende Bolsonaro, que prega boicotes econômicos ao Brasil como forma de protesto contra o atual governo. E aí, Fiuza, o que é que você achou dessa postagem, dessa decisão aí do Paulo Coelho de pedir boicote aos produtos brasileiros, Fiuza? Vergonhosa, irresponsável, né? Criminosa com o povo brasileiro, com o qual aparentemente Paulo Coelho não se identifica mais, vivendo na Suíça há muito tempo, sem vir ao Brasil. Acho que ele achou que o povo brasileiro pode se ferrar, não tem problema não, porque ele não está fazendo nada contra o Bolsonaro, né? Ele está tentando seguir aí um lema, uma campanha muito superficial, né? Muito fajuta, de que há, de fato, um regime sombrio, uma ditadura em marcha. Ele derivou, né, para o campo religioso, né, um talibanismo cristão. Isso eu não vou dizer que é ignorância, porque ele sabe que isso não está acontecendo no país. Ele está adorando uma pílula, ele está inventando palavras totalmente desconectadas da realidade, pensando nele, né? Pensando em aparecer como um defensor da liberdade.
sendo que ele está, nesse momento, agindo de forma, obscurantista. Tá? Porque ele não está falando sobre o que se passa de fato no Brasil, ele está entrando numa campanha publicitária. E essa campanha publicitária, ela não é uma campanha contra um líder político, né? Ela é uma campanha contra uma sociedade, porque você defende Bolsonaro, né? Você boicotar produtos brasileiros ao redor do mundo, inibir consumidores, e vamos ressaltar, ele é um escritor conhecido no mundo inteiro. O Paulo Coelho é um dos brasileiros mais conhecidos no mundo, porque vendeu milhões de livros, né? Então, é uma voz que é escutada. O que eu sempre tenho dito, e que aí eu duvido, é que apesar dele ter essa projeção, essa ladainha de que tem um negócio fascista, né, que tem o inferno desceu no Brasil, desceu nos Estados Unidos, e os anjinhos que vão salvar a humanidade desses seres infernais são aqueles que saem na rua quebrando tudo. Esse o Paulo Coelho não vai falar nada, né? Esses que se dizem antifa e vão lá, quebram tudo, dizendo que aquilo é pela democracia ou por direitos raciais, etc. Mas é contra Trump, contra Bolsonaro. Então, a minha impressão, Vitor, é que apesar do Paulo Coelho ter, a palavra dele ter um alcance muito grande, por ele ser uma figura conhecida, eu acho que ficou mal para ele, ficou feio para ele, porque a comunidade internacional, fora essas bolhas que tentam viver de uma lenda, é exatamente como Hollywood fazia ao dizer que Hugo Chávez, né, aquele facínora fantasiado de herói terceiro-mundista, era ali, invernizado por diretores de Hollywood e tal. E a gente sabe que fora desses guetos que vivem dessas falsas mensagens, não tá colando muito esse papo, né? Agora, o Paulo Coelho, então, ele está fazendo mal ao seu país de origem, que aparentemente ele não reconhece, não se conecta mais, perdeu totalmente a identidade. E ele é um personagem que hoje, eu considero o Paulo Coelho um símbolo da cultura pop brasileira, né? Assim, sem juízo de valor, mas parceiro do Raul Seixas, compositor de músicas importantes. Depois ele entrou nessa linha do mago, fez uns livros que uns chamam de autoajuda, outros chamam de espiritualistas e tal. Mas ele fez lá um fenômeno literário, não vou nem discutir aqui essa questão. Então, o que ele faz com isso, né? O que ele faz com esse legado? Ele faz coisas estranhas, né? Ele fez, por exemplo, muito recentemente, uma pantomima, essa sim obscura, no meu entender, que foi que ele resolveu denunciar o Raul Seixas. Ele resolveu dizer que ele tinha sido delatado aos militares, ao regime militar, pelo Raul Seixas, um parceiro lendário dele, né, que ele passou décadas exaltando de forma romântica, né? Tem cinebiografia do Paulo Coelho, que é ele com o Raul, maluco, beleza, e de repente um dia, quando uma parte da imprensa entra nesse jogo aí de dizer que tem o fascismo ditatorial, a ditadura voltou para o Brasil, aí o Paulo Coelho faz esse cálculo, né? Esse cálculo malandro, e resolve ganhar umas manchetes dizendo que o Raul Seixas que estava morto, que está morto, que não estava para se defender, que o Raul Seixas era X9, né? Então, esse é Paulo Coelho, né, que não está fazendo bem, nada bem, a sua própria imagem e a própria herança que deixou aí na cultura brasileira e mundial. E olha, ainda falando sobre polêmicas no Twitter, um outro tweet que teve muita repercussão no final de semana foi da colunista social do jornal Folha de São Paulo. Ela disse: "Vamos imaginar Bolsonaro eleito por mais de 50 milhões. Fato. Vem o golpe militar. Golpe em curso. Ele diz: não vou renunciar. Do Planalto saio morto. Os militares jogam bombas no palácio. Ele morre. Os golpistas tomam o poder. Foi o que aconteceu no Chile. Quem aplaude?" Esse é o tweet aí da Mônica Bergamo, estava aí na tela para você que está nos assistindo. Rapidamente, antes do intervalo, queria ouvi-los a respeito disso. Começo com você, Fiuza, por favor. Vitor, sem comentários, né? Sem comentários. A Mônica, né, assim, que é jornalista de destaque, uma repórter, né, que se destacou aí bastante no jornalismo brasileiro,
E eu acho que ela, não sei, não vou fazer nenhum julgamento, mas esse post que se parece com algumas outras diretrizes editoriais que ela segue, que muitos outros estão seguindo, é desconectado da realidade. Assim, imagine como seria se descesse um disco voador fascista e transformasse o Brasil, com a ajuda do Bolsonaro, né, num campo de concentração. Então, eu tenho pena, porque eu acho que são veículos importantes, são jornalistas importantes, que realmente estão caindo na tentação, não sei se o nome disso é militância, ou de campanha, ou de proselitismo, né? E jornalistas e veículos importantes se distanciando do jornalismo é sempre uma coisa lamentável. Recebo de volta agora você que nos ouve também pelo rádio. Seguimos juntos aqui com os Pingos nos Is, abrindo a semana nessa noite de segunda-feira. Mais uma informação aqui, veja só. O coletivo de arte e ativismo In Decline lançou hoje o projeto Freedom Quick, em colaboração com o artista espanhol Eugenio Merino. 3 personalidades políticas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, terão suas cabeças representadas em obras ultra-realistas. A novidade foi compartilhada pelo Instagram do coletivo In Decline. Além de Jair Bolsonaro, estão representados o norte-americano Donald Trump e o russo Vladimir Putin. Os mandatários do Brasil, Estados Unidos e Rússia são classificados pelo movimento como 3 dos maiores tiranos que o mundo já viu. No Brasil, a ação será feita pela produtora Gorilla Company. Somente o anúncio do ato, que mostra a cabeça de Bolsonaro em uma caixa, gerou uma onda de revolta. A deputada Bia Kicis foi uma das que criticaram a iniciativa. Que coisa mais asquerosa é o famoso ódio do bem, que passa desapercebido pelos defensores da democracia. Uma criança segurando a cabeça do presidente Jair Bolsonaro. E se fosse a cabeça da Marielle, ou do Lula, ou de algum ministro do STF? Mas os intolerantes somos nós. Isso foi o que disse a deputada Bia Kicis. E aí, Fiuza? É o mesmo truque do Paulo Coelho, né? A gente finge aqui na nossa bolha que tem ali o Beelzebub e então é legítimo qualquer onda de ódio em relação ao Beelzebub. Só que se não é o Beelzebub, você está desmoralizado, que é o que acontece com essas pessoas, com essas campanhas. Elas estão desmoralizadas, né? Elas acham que conseguirão... Porque isso aí acontece para quê, Vitor? Isso é busca de status, de espaço na imprensa, de voto, eventualmente, de grana, né? De prestígio dentro de um meio bastante artificial, que vive disso. Tem que repetir essa expressão sempre aqui, porque é disso que se trata. Eles vivem de ser os heróis contra o fascismo imaginário, o fascismo que eles imaginaram, que eles sabem que não existe. Eu nem vou descer aqui aos detalhes inevitáveis, que é você chegar lá e ver o que se passa nos Estados Unidos, o que se passa no Brasil, em termos de políticas públicas, em termos de liberdade de expressão, enfim, de exercício da democracia, e constatar, não são os maiores autoritários. O Putin é outra coisa. Daí também você fazer um estímulo à violência, isso é um estímulo à violência. Isso não tem nada de estético, de fofo, de descolado, de arte moderna, de conceitual. Isso é porrada. E eu quero saber onde estão esses pacifistas, né, de plantão, que aparecem frequentemente na condição de juízes da verdade, né, que estão aí dizendo nós seremos os bastiões do bom comportamento, né, contra essas milícias digitais, esse obscurantismo cultural. Onde estão essas pessoas no momento em que, sim, isso é incitação à violência, não tenha dúvida. Vamos lembrar do caso Adélio Bispo. Adélio Bispo, filiado por 7 anos ao PSOL, o partido fofinho, pacifista também, que fica lá, como a gente já viu, pregação dos líderes lá, dizendo temos que destruir o inimigo. Né? Eles vivem disso, eles dão cusparada, eles incentivam o Black Bloc a soltar rojão, Antifa a depredar tudo. Eles são os incitadores da violência. Dali saiu o Adélio Bispo. Muita gente pergunta, quem mandou matar Bolsonaro? A cadeia, para mim, a cadeia de responsabilidade mínima é essa.
o cara sai dali, ele é doido, não sei o quê, mas quantos doidos tem aí prontos para receber esse tipo de influência, né? Dos partidos pacifistas, da arte descolada? Isso pega, isso é sugestão, é recebido por muita gente como sugestão, doida ou não. Então é criminoso, é absurdo, é de mau gosto, é violento. Onde estão os checadores? Né, para dizer assim, vem cá, ele está dizendo que essa cabeça aqui pode ser kick the head, né, pode ser chutada porque este personagem é um déspota. Cadê os checadores para dizer se é um déspota? Né, para contrapor com a realidade e dizer assim, onde está o despotismo exercido por esse personagem, por esse Beelzebub inventado aqui? Então, Vitor, para mim é o seguinte, eu topo discutir isso a sério no momento em que aparecer, né, eu não estou propondo isso, mas pelo critério deles, que aparecer a crítica ao Xi Jinping, né? Onde está o ditador da China? A China não é uma ditadura? Eles resolveram transformar a democracia americana numa ideia de satânica, antidemocrática, da cabeça deles. E a China? E a China que esconde a propagação de um vírus que se transforma numa pandemia porque é uma ditadura, que some com quem denunciou isso. Não é alvo desse tipo de arte? Então não dá para falar sério. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que o preço do arroz deve se equilibrar a partir de janeiro. De acordo com o IBGE, o alimento acumula alta de 19,25% em 2020. Em entrevista ao Jornal da Manhã, Tereza Cristina garantiu que não haverá intervenção do governo. Vamos assistir a um trecho. A intervenção que poderia ser feita, uma intervenção de mercado, de comércio, vamos dizer. Abrimos aí 400 mil toneladas, né, de importação com tarifa zero. Isso traz tranquilidade de que não haverá falta do produto, porque os estoques realmente de passagem serão baixos. Né? A gente tem aí um problema com arroz que acho que já foi longamente debatido durante essa semana, muitos anos de prejuízo, muita gente saiu da atividade, né? O arroz esse ano foi o primeiro ano de muitos para trás que o produtor teve algum lucro. Ainda segundo a ministra, entre os motivos que levaram ao aumento do preço do produto está a concessão do auxílio emergencial e a mudança dos hábitos dos brasileiros que passaram a se alimentar mais em casa por causa da pandemia do novo coronavírus. E vejam só essa informação que chega aqui. A médica Li Mengyan, virologista chinesa, afirmou que o novo coronavírus foi produzido em um laboratório em Wuhan, controlado pelo governo da China. Segundo ela, o governo chinês sabia antecipadamente do potencial de propagação do vírus. Em nota, o governo da China nega as informações. As declarações foram dadas em 11 de setembro, sexta-feira passada, durante uma entrevista ao programa britânico Loose Woman. Li Meng afirmou que há comprovação da origem do vírus no genoma do micro-organismo. Li Meng diz que vai publicar um artigo com as evidências científicas que comprovam essas alegações. Ela explicou: a sequência do genoma é como a impressão digital humana. Com base nisso, pode reconhecer e identificar essa coisa. Assim, utilizei as provas existentes na sequência do genoma de SARS-CoV-2 para dizer às pessoas por que é que isso veio da China, por que é que eles são os únicos que o fizeram. Segundo ela, esse vírus não é da natureza, mas sim de um experimento do Instituto Militar da China que descobriu que a modificação laboratorial de dois organismos, batizados de CC45 e ZXC41, originava um novo vírus. E aí, Fiuza, a revelação importante dessa médica chinesa que afirma então que o vírus foi criado em um laboratório controlado pelo governo chinês em Wuhan. Fiuza. É um depoimento muito forte, né? Nós temos vários depoimentos, alguns contraditórios em relação à origem do vírus. Inicialmente, predominavam os depoimentos sobre o surgimento em mercados de animais selvagens. Isso depois caiu. A tese predominante passou a ser de que vinha de laboratório, mas que não tinha sido um ato criminoso, que eram experimentos e que escapou, né? O vírus tem uma série de teses sobre se esta mutação seria compatível com as mutações naturais. Aí alguns já tinham dito que ela era artificial. E agora vem esse depoimento. A gente não tem que tomar nada disso como conclusivo,
mas é um depoimento importante que tem que entrar na investigação. Isso precisa ser investigado, até porque a Organização Mundial da Saúde, que tragicamente se tornou um anexo político da China, que é uma ditadura, ela tem falado toda semana em alertas sobre novas pandemias. Assim, isso é altamente misterioso, né? Quer dizer, uma organização supostamente científica fazendo prognósticos, assim como se estivesse num jogo de cassino, né? Numa aposta lotérica sobre prognósticos sombrios, né? Então, o que a gente deve perceber para calçar essa investigação é que, de fato, né? E eu não estou aqui tentando sustentar a tese desta médica, eu só estou observando o contexto para ajudar na investigação que tem que ser feita. Economicamente, o país que se beneficiou com a pandemia em relação ao resto do mundo foi a China, né? É o único PIB que cresce em 2020, né? De forma expressiva. Eu acho que a Índia está mais ou menos ali neutro e o resto todo mundo recessão, né? Isso é um dado para os investigadores avaliarem. Outro dado, a China, que é uma ditadura, foi ali, junto com a OMS, a artífice, a proponente dessa coisa chamada lockdown, né? Que é uma medida extrema, sem precedentes, que estamos vendo aí no decurso de 6 meses de pandemia, sem critérios e sem verificação científica possível dessa eficácia, né? Uma medida destrambelhada e muito grave, que também vem de lá, né? Que também vem da China. Então, a partir daí, quer dizer, você vê um país, como já dissemos, o Zé acabou de ressalvar isso aqui de forma importante, um parceiro comercial brasileiro, eles também dependem muito de produtos brasileiros, do minério brasileiro, mas enfim, eu quero chamar a atenção, não vamos esquecer da China, dos chineses, dos bons empresários chineses, etc. Mas, de fato, se a tese dessa médica estiver correta, né, e o vírus tiver sido criado pelo Estado Nacional Chinês ou por uma iniciativa de alguém mais realista que o rei, né, querendo ajudar a China, tudo é possível. O fato é que, em termos da declarada, da assumida presunção chinesa de se tornar a potência hegemônica mundial, a epidemia de coronavírus beneficiou a ditadura chinesa. Cara, como é legal saber o quanto todos nós, um é diferente do outro. Em tempos assim, eu percebo que só quem é positivo, quem é otimista, às vezes vai ficar pleno. Eu acho que o medo impede você de viver. O medo vai te bloquear, o medo vai te deixar travado. Então, não tenha medo de viver. A aprovação do governo Jair Bolsonaro em setembro superou numericamente a reprovação à administração pela primeira vez desde maio de 2019. Na pesquisa XP e PESP, a avaliação ótima ou boa do governo entre agosto e setembro oscilou de 37% para 39%, e a avaliação ruim ou péssima de 37% para 36%. A regular passou de 23% para 24%. Todas as variações estão dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 3,2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Foram feitas 1.000 entrevistas de abrangência nacional entre os dias 8 e 11 de setembro. É o 5º levantamento consecutivo no qual a aprovação do governo Bolsonaro aparece em alta e a reprovação em queda. A pesquisa de setembro também captou melhora na expectativa para o restante do mandato, ainda dentro da margem de erro. Agora, 40% esperam que o restante do governo seja bom ou ótimo, ante 37% em agosto. Para 35% será ruim ou péssimo, ante 36% no mês anterior. A expectativa regular cedeu de 2% para 20%. A gente traz agora para você que nos acompanha aqui uma informação exclusiva em primeira mão. O Instituto Paraná Pesquisas fez um levantamento exclusivo para o programa Os Pingos nos Is sobre a vacina contra o coronavírus. Foram feitas 2 perguntas. A primeira foi a seguinte: o senhor ou a senhora é a favor ou contra que as pessoas sejam obrigadas a tomar a vacina da Covid-19 assim que estiver disponível? 55,2% se disseram a favor, 38,6% se disseram contra
contra e 6,2% não sabem ou não opinaram. Para você que nos assiste, os resultados da pesquisa aparecem aí na tela. Essa foi a primeira pergunta. E, na sequência, o Paraná Pesquisas questionou também o seguinte: se não for obrigatório, o senhor ou a senhora pretende tomar a vacina da Covid-19? 61,2% disseram que sim. 26,9% disseram que depende do país de origem da vacina. 8,7% não vão tomar a vacina e 3,2% não sabem ou não opinaram. Quero agora a avaliação de vocês, Zé Maria, Fiuza e Ana Paula, a respeito desse levantamento exclusivo divulgado aqui em Os Pingos nos Is, esse trabalho do Instituto Paraná Pesquisas. Começo com você, Fiuza, sua avaliação. Vitor, olha, eu acho que assim, é um momento complicado para você tomar, para você colocar aí tentar colocar um retrato dessa situação, porque as pesquisas, qual é o maior inimigo das pesquisas de opinião? É a subjetividade, né? E a subjetividade, ela vem, né, quer dizer, quanto maior o cenário de incertezas, quanto mais variáveis, quanto mais difícil o discernimento da coletividade em relação a determinado fenômeno, maior é a subjetividade. Então, nós estamos diante de um debate, e se me permita só fazer essa contextualização em relação a essa pesquisa, que é o mau dimensionamento do risco representado pela vida em sociedade a partir da pandemia, né? A gente teve, de fato, tragicamente, um festival, fora a tragédia em si da pandemia, um festival de desinformação. Estávamos falando agora há pouco da OMS, né? E eu tô talvez me furtando, sim, um pouco a comentar esse resultado, que aí é matemática, você coloca em números e você vem, então, com uma premissa de que, sim, que a maioria considera válido que seja obrigatório. Se esse número estiver, se essa tomada estiver correta, né, o que eu, com todo respeito, faço aqui a ressalva do nível de subjetividade que deforma resultado, né, nesse tipo de situação, você tem que avaliar por que as pessoas estão... Qual é a escolha que está sendo dada para as pessoas, para a coletividade, por exemplo, em relação à retomada das escolas, né? Por que as escolas não retomaram ainda as aulas normalmente? A gente teve no Rio de Janeiro, por exemplo, esse fim de semana, uma decisão de um juiz trabalhista, a partir de um plano de retomada do governo estadual, que foi um governo adepto do lockdown, fez o lockdown lá do jeito dele. Todas as práticas de lockdown foram mal feitas, na minha opinião, já cansei de dizer isso aqui, sem critério, sem isolamento, sem um censo dos vulneráveis, sem avaliar quem está circulando em transporte ou não, se puder, fique em casa. Eu acho isso uma bagunça, nada científica e permanece sem nenhuma possibilidade de aferição de resultado, de eficácia. E aí vem um juiz trabalhista, né, a pedido de um sindicato de professores, e cancela uma decisão do governo que estava reabrindo depois de aplicar o lockdown. Quer dizer, é o lockdown do lockdown. Com base em quê? Com base nesta subjetividade que eu acho que distorce qualquer pesquisa, que faz parte das pessoas acharem que não há vida segura, minimamente segura, possível sem uma vacina. Aí a gente vê sempre, né, é inevitável trazer o exemplo da Suécia, que toda hora nos chega com notícias de lá. Não são contos de fadas, não. São notícias que vêm da Suécia, que vêm de Estocolmo, né, mostrando escolas funcionando, com crianças sem máscara e sem distanciamento. Eu não estou propondo nada aqui. Eu só estou constatando que no meio de toda a incerteza, existem lugares neste mesmo planeta, alvo desta mesma pandemia, que vivem com outros critérios,
e onde não há um surto exacerbado, diferente, mais grave de outros lugares que trancaram todo mundo. Então, como é esse contágio? Né? Desculpem aqui trazer essas perguntas, são perguntas, mas é inevitável no assunto com essa gravidade. Como é que a gente vai tomar aqui uma posição dizendo, não, então a população quer que a vacina seja obrigatória? Aí, assim, a gente está cacifando determinadas autoridades que estão querendo transformar em obrigatória. Volto a dizer, com poucos referenciais científicos, né, em relação ao risco do contágio, em relação à eficácia da vacina, nem se fala, estão querendo encurtar um ciclo que habitualmente é muito mais longo, né, sobre eficácia e sobre segurança de vacina, porque está colocado esse dilema que aparentemente é falso, que só pode haver vida segura no planeta Terra com todo mundo vacinado contra a Covid. Né? Então, com todo respeito aí ao Paraná Pesquisas, acho que é uma tentativa aí legítima, né, de se tomar aí enfim, alguma referência do senso comum, né? Mas eu acho que o senso comum está baratinado, está muito atrapalhado por conta da guerra de informações, e eu acho que eu falei das escolas não por acaso. Eu acho que o momento em que você tem reabertura de sociedades, atividades em funcionamento, né, na dúvida, é claro, o que se sabe com certeza, algum distanciamento previne. Máscara, dizem que sim, dizem que não, mas por que não usar? Os vulneráveis, com certeza, né, fiquem apartados. Agora, o grupo infanto-juvenil, né, em escolas que você pode controlar, considerando que tem escolas em várias partes do mundo já funcionando sem repique da doença. Por que você vai espalhar uma ideia de que só com a vacina as crianças e os adolescentes estão seguros? Eu deixo essas perguntas aqui. Bom, e na sexta-feira, conforme nós anunciamos aqui no programa, nós abrimos no nosso canal do YouTube uma enquete sobre quem você gostaria que fosse indicado pelo presidente Jair Bolsonaro à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não foi uma pesquisa como a do Instituto Paraná Pesquisas, que nós trouxemos agora há pouco, seguindo toda uma metodologia de trabalho ali, mas foi eu diria, uma consulta informal ali aos nossos ouvintes e espectadores, e nós temos agora os resultados dessa enquete que nós fizemos. Por causa de uma limitação do YouTube, nós só podemos colocar 5 alternativas no máximo em cada pergunta. Por isso, a gente dividiu em 2 enquetes, em 2 perguntas, essa nossa pesquisa. E aí estão na tela os resultados da primeira parte. Os percentuais foram os seguintes: André Mendonça, 11%, Augusto Aras, 19%, Augusto Aras, 5%, Damares Alves, 71%, Humberto Martins, 2%, João Otávio de Noronha, 3%. E aí, na parte 2, a sequência aí das alternativas: Jorge Oliveira, 2%, Ludmila Lins Grilo, 6%, Marcelo Bretas, 55%, Sérgio Moro, 12% e outra pessoa, 24% dos votos. Então, não dá para saber exatamente qual o percentual de cada um, porque houve essa divisão em 2 perguntas, mas a gente consegue ali detectar quais foram os destaques. E apareceram, então, com votação expressiva, o juiz Marcelo Bretas e também a ministra Damares Alves. E foi bastante mencionado também nos comentários dessa enquete o nome do irmão do ex-ministro da Educação, Arthur Weintraub, irmão de Abraham Weintraub. Em um minutinho eu queria a avaliação de vocês a respeito desses números. Começo com você, Fiuza. O Supremo Tribunal Federal, ele está tristemente famoso, está no seu momento de maior fama, por péssimos motivos, né? Por um protagonismo, como admitido aí pelo próprio Fux, né? Pelo novo presidente, um mau protagonismo, né? Por conta, talvez, do chamado ativismo judicial, excesso de demandas, e a gente sabe que, porque é um tribunal que está fazendo política. É um tribunal que resolveu fazer essa mesma política que a gente falou aí do Paulo Coelho, né, desses artistas completamente patéticos aí que rolam cabeças por aí fingindo que isso é arte. O STF também entrou nessa demagogia. E eu acho que as pessoas estão querendo uma revanche contra isso, né, contra essa política. Talvez por isso alguns dos nomes que apareçam com mais destaque. Mas o caminho não é esse. Eu acho que o caminho é de alguém que seja juiz, que saiba julgar, que tenha equilíbrio, compostura e seja diferente da maioria dos ministros do Supremo da atualidade.
A força-tarefa da Lava Jato no Paraná denunciou o ex-presidiário Lula por lavagem de 4 milhões de reais em propinas da Odebrecht, repassadas a título de doações oficiais ao Instituto Lula entre dezembro de 2013 e março de 2014. O ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, e o presidente do Instituto, Paulo Okamoto, também foram denunciados. É a quarta denúncia da Lava Jato do Paraná contra Lula e a segunda relacionada ao instituto que leva o nome do ex-presidiário. De acordo com os procuradores, Marcelo Odebrecht teria autorizado o pagamento de 4 milhões de reais a Lula, que seriam quitados da subconta Amigo, associada ao petista, listada na planilha italiano do setor de operações estruturadas da empreiteira. Para lavar a propina, os repasses foram contabilizados como doações oficiais ao Instituto Lula, quitadas em 4 parcelas de R$1 milhão. Segundo a Lava Jato, a denúncia é embasada em e-mails e planilhas apreendidas em buscas feitas em fases anteriores da operação, além das delações de Marcelo Odebrecht e de Antônio Palocci. Você, Fiuza, em 3 minutos, por favor. A gente lembra bem lá do sítio que não é do Lula, que não era do Lula, o caseiro ligando pro Instituto Lula, né, para dizer que tinha morrido mais um pintinho. A Lava Jato chegou a esse nível de detalhes, né, para mostrar que o sítio que não era do Lula, né, que o Instituto, que é um instituto apenas para formação política, disseminação de comunicação, servia para isso, né? Servia para essa comunicação doméstica, granjeira, né? Então, Vitor, o que a gente tem é o seguinte: qual a importância? 4 milhões é uma migalha, né, em relação ao que esses personagens roubaram, né? Os assaltos são astronômicos, são bilhões e bilhões de reais, apenas 5 devolvidos, 1 bilhão pago a lesados pela Petrobras nos Estados Unidos, tudo isso dinheiro já devolvido, já pago, né? Mas o assalto é muito maior, as negociatas, Abreu e Lima, pré-sal, Sonda Vitória 10 mil, tráfico de influência através do BNDES em Angola, tudo isso está maturando. O que é importante, apesar de 4 milhões ser uma migalha, uma bobagem para o Lula e sua gangue, por que é importante mais essa denúncia da Lava Jato? Primeiro, a Lava Jato está trabalhando, né? Então esqueça essa história de que a Lava Jato está claudicante, está quase acabando, vai morrer amanhã. Não tem isso, não tem como acontecer isso. Isso é uma força-tarefa virtuosa, que não vai acabar dessa maneira. Agora, é importante a gente distinguir o seguinte: lastreando esta constatação da Lava Jato, estão as vantagens obtidas pelas empreiteiras que estão pagando. Então, o Caixa 2 para campanha é tudo ilegal, tudo tem que ser punido, etc., mas é bem diferente das situações em que o Estado está sendo vendido pelo governante, pelo político, e por isso ele ganha muito mais, por isso o Lula ganhou muito mais do que esses 4 milhões, porque ele estava vendendo favores lá através da Petrobras. E eu acho que, para concluir, Vitor, com este tipo de constatação virtuosa da Lava Jato, quem há de duvidar da delação do Palocci? Quem há de duvidar da delação do Léo Pinheiro? Quem há de duvidar da delação do Marcelo Odebrecht, João Santana? Estão todas aí bem colocadas, parem de suspeitar, porque delas virão todos os novos processos e mais um banho de justiça que o Brasil vai levar. Mais uma informação aqui, olha só, a Polícia Federal concluiu um inquérito sobre o senador Renan Calheiros e apontou que há evidências robustas de Caixa 2 em doações da Odebrecht recebidas pelo político. O resultado do inquérito foi encaminhado para o Supremo Tribunal Federal. Os investigadores apontam que Renan recebeu R$500 mil em doações do Grupo Odebrecht nas eleições de 2010 pelo setor financeiro paralelo da empresa. O Caixa 2 ocorre quando o dinheiro é recebido pelo candidato, porém não é declarado à Justiça
Justiça Eleitoral. A investigação afirma ainda que o dinheiro foi pago em 2 parcelas de R$250 mil entre 20 de agosto de 2010 e 15 de setembro de 2010. De acordo com a PF, os repasses foram viabilizados por um doleiro da Odebrecht com o objetivo de manter uma boa relação com o político e eventualmente obter benefícios para a empresa. Segundo o inquérito, o parlamentar recebeu o dinheiro em um hotel de Maceió. No sistema da empresa, o senador era identificado pelo codinome Justiça. E uma última informação para a gente fechar: o Ministério Público Federal ofereceu ao Superior Tribunal de Justiça nova denúncia contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por organização criminosa. De acordo com a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, que assina a peça, o grupo atuou nos mesmos moldes existentes em relação às demais organizações criminosas que envolveram os últimos 2 ex-governadores na estruturação e divisão de tarefas em 4 núcleos básicos: econômico, administrativo, financeiro operacional e político. Além disso, a defesa de Witzel entrou com um habeas corpus no STF para tentar reconduzi-lo ao cargo. Essa é a 2ª vez que o governador afastado apresenta um pedido ao Supremo para voltar ao Palácio Guanabara. O primeiro foi negado por Dias Toffoli. No HC, a defesa de Witzel argumenta que nenhum fato concreto foi apresentado na denúncia contra o governador. Em 2 minutos, quero ouvi-lo, Fiuza. Se o STF conceder esse pedido ao Witzel, ele vai estar atropelando o STJ de uma maneira afrontosa e praticamente assinando embaixo do Covidão. O STF já assinou embaixo de tanta barbaridade, acho que não vai querer assinar embaixo do Covidão, porque de fato, como demonstra aí o Ministério Público Federal na sua nova denúncia, todo o modus operandi, de parceiros laranjas que estão ali para desviar dinheiro público associados aos governantes, perpetrado e perpetuado pelos governantes anteriores desse trágico estado do Rio de Janeiro, de onde eu estou falando. O Witzel adaptou isso por um tempo de pandemia. Então o Witzel é o Cabral ao quadrado no Covidão, segundo as denúncias, vão ser julgadas. Eu acho que dificilmente, inclusive já há pena, o projeto aprovado para duplicação de penas, nesse caso de roubo de verbas emergenciais de saúde pública, eu acho que dificilmente o STF vai livrar o Witzel dessa. Olá, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para não perder novos vídeos, deixe seu like e comente aqui o que você achou do assunto. Até o próximo vídeo.